Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumo do livro do nosso canal X-History. Hoje vamos resumir o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Tá? Então, sempre lembrando que quando eu falo em resumir o livro, não é um simples resumo, eu vou trazer também as aplicações básicas no dia a dia dos conhecimentos que esse livro nos traz, desse grande autor Daniel Goleman. Então vamos lá, sem mais delongas. O título original, né, desse livro é Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Um livro de 1995. O autor, Daniel Goleman, um psicólogo e um jornalista norte-americano, com PhD pela Universidade de Harvard, foi repórter de ciência e comportamento humano do The New York Times e se tornou uma referência mundial em psicologia aplicada e em liderança. E qual o contexto, né? Em qual contexto, em quais circunstâncias que ele escreveu esta obra, este livro? Né? Foi na década de 90, né? O sucesso pessoal e profissional ainda era medido quase que exclusivamente pelo QI, famoso QI, coeficiente de inteligência. Tá? Goleman revolucionou essa visão ao demonstrar, com base em pesquisas científicas, que o sucesso depende muito mais da capacidade emocional do que apenas da inteligência racional. O livro se tornou um best-seller mundial, né? E mudou o modo como as empresas e líderes pensam sobre o que é competência humana, sobre o que são as competências humanas. Qual que é a mensagem principal desse livro, né? O verdadeiro sucesso e equilíbrio na vida não vem apenas da inteligência intelectual, mas da inteligência emocional, ou seja, a habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar, grave bem esse nome, gerenciar as próprias emoções e a dos outros. Então vamos lá. Em uma frase, extraída do livro, obviamente. Saber lidar com as emoções é tão importante quanto saber pensar. Vamos agora entrar nos principais conceitos, né, desse livro importante de Daniel Goleman. Vamos falar sobre as diferenças entre coeficiente de inteligência e coeficiente emocional. O QI, o coeficiente intelectual, vai medir as habilidades cognitivas, ou seja, raciocínio lógico, memória, linguagem. Já o coeficiente emocional, o QE, né, ele vai medir as competências emocionais e sociais. O Goleman argumenta que o coeficiente emocional pesa mais para o sucesso e bem-estar duradouro do que o QI, que é o coeficiente de inteligência, né, de forma isolada. O papel do cérebro emocional. Aqui Goleman vai explorar um pouquinho mais do funcionamento do nosso cérebro quando se trata de inteligência emocional. No livro, né, ele explica como o sistema límbico, né, que é o sistema que regula as emoções, principalmente a amígdala, né, ela vai reagir de forma impulsiva, uma inclinação, uma tendência natural. Tá? E como o córtex pré-frontal, que é essa região do nosso cérebro, né, atrás aqui do ossinho da testa, como essa região que cuida do planejamento de longo prazo, da racionalidade, ajuda a controlar essas emoções. Tá? Então, querendo deixar aí entendido que quanto mais o ser humano evolui intelectualmente, emocionalmente, né, até mesmo espiritualmente, quanto o ser humano ele cresce, se desenvolve, amadurece, ele vai ter mais controle, mais uma condição mais favorável para fazer a gestão dessas emoções. Ele fala também, né, de educação emocional. Ele defende que as escolas deveriam ensinar as crianças a lidar com as emoções, para que elas cresçam mais equilibradas e principalmente mais empáticas. Tá? Vamos agora para os 5 pilares da inteligência emocional proposto por Daniel Goleman. Autoconhecimento, ou seja, reconhecer os próprios sentimentos e suas causas. Um exemplo, perceber que está irritado porque está cansado e não por causa do colega. Né? Então, é um exemplo típico. Né? Autocontrole, o segundo pilar aí, né? Que é lidar de modo construtivo com os impulsos e as emoções negativas. Né? Então,
Um exemplo claro aí, né? Evitar uma resposta agressiva num conflito e esperar o momento certo para conversar, né? Nunca agir por impulso, por ira, esperar a poeira baixar, né? Vir aquele momento mais adequado para conversar de forma mais assertiva. Motivação seria usar as emoções a serviço de objetivos pessoais e profissionais. Ou seja, por exemplo, né, transformar a frustração de um fracasso em uma energia para melhorar. Ao invés de se vitimizar, como eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Empatia, o quarto pilar aí proposto por Goleman, seria compreender as emoções e a perspectiva dos outros. Né? Obviamente, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Né? Então, a gente precisa compreender as nossas emoções, as emoções dos outros, pela perspectiva deles também, né? Para a gente ter uma atuação mais assertiva. Um exemplo clássico aqui, né? Perceber que um aluno ou colega está desanimado e oferecer apoio. Isso é empatia. E o quinto pilar, muito importante também, é a habilidade social, né, ou interpessoal, que é saber se comunicar, cooperar e resolver conflitos. Exemplo clássico aqui, mediar uma discussão no trabalho e buscar um consenso saudável. Né? Nunca ficar, se posicionar totalmente de um lado sem ter uma análise mais cuidadosa do que a outra parte está trazendo, né? Para buscar esse consenso, buscar mediar de forma assertiva as discussões. Isso é habilidade social, um dos 5 pilares da inteligência emocional. Então vamos para as aplicações práticas, né? Como eu sempre falo nesses vídeos, né? Eu gosto muito de, tá bom, mas na minha vida prática cotidiana, o que esses ensinamentos podem trazer, né? Quais as diferenças que eles podem fazer na minha vida, né? Na nossa vida. Na vida pessoal, praticar o autoconhecimento, né? Observar as reações, nomear as emoções, por exemplo, estou frustrado, estou ansioso, né? Saber dar nome ao que estar sentindo. Esse autoconhecimento ajuda bastante. Usar o autocontrole para não agir por impulso, né? Estamos falando de controle cognitivo dos impulsos. Melhorar relacionamentos com empatia e escuta ativa. Olha só, hein? Na vida profissional, saber lidar com críticas e estresse aumenta a produtividade e a cooperação. E na educação, professores que desenvolvem empatia e autocontrole conseguem criar um ambiente mais eficaz de aprendizagem. Tá? Então, é muito importante essa mudança de mentalidade. O livro vai propor, né? Sair da ideia de que emoção atrapalha. Não, emoção não atrapalha. Né? A gente precisa entender que emoção é um guia. Quando bem administrada, bem gerida, é uma força de crescimento e sabedoria. Sim, precisamos usar a razão sempre, mas não, isso não significa anular as nossas emoções, o que estamos sentindo. Ok? Então vamos lá. Frases marcantes desta obra. As pessoas mais eficazes não são aquelas que controlam os outros, mas as que dominam a si mesmas. Né? O contexto dessa escrita no livro. Né? Ele está falando ali sobre o poder do autocontrole e da autogestão emocional. Uma outra frase. Não é o coeficiente de inteligência que garante o sucesso, mas a maneira como lidamos com as emoções. Né? Aí ele está querendo falar sobre a tese central do livro mesmo, né? Que é o contraponto da inteligência racional para a inteligência emocional. Outra frase interessante. O analfabeto emocional é incapaz de aprender com os próprios erros. Olha que frase profunda e interessante, né? Ele fala sobre a importância de reconhecer sentimentos e aprender com as experiências negativas. Quando algo ruim acontece comigo e surge uma emoção negativa, tá, o que eu aprendo com isso? O que eu posso mudar para evitar que isso aconteça? Sempre buscar aprender com os nossos erros. Tá bom? E vamos para a reflexão final, né? A principal lição desse livro é que a inteligência emocional é o fator determinante do equilíbrio humano. Ela vai definir como pensamos, decidimos e nos relacionamos. Desenvolvê-la, né? Desenvolver inteligência emocional é essencial para viver com mais consistência, empatia e propósito. Tá? E por que vale a pena ler esse livro? Eu recomendo para vocês, né? Esse livro eu já li 2 vezes e recomendo realmente para vocês. Ele é muito interessante.
porque ele muda a forma de entender o que é ser inteligente. Tá? Ele ensina que dominar a mente sem compreender o coração é metade do caminho. Então eu sim que posso usar a razão, né, a lógica para tomar decisões, mas eu não posso desconsiderar, né, as emoções, o que estamos sentindo. Ok? Então, para fechar aí, uma reflexão final, né? Quem conhece a si mesmo domina o mundo que habita. E quem domina suas emoções encontra a verdadeira liberdade. Olha só que frase interessante, que reflexão profunda aí para vocês. Ok? Deixo aqui meu muito obrigado para quem ficou até aqui, né? Se gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, me ajuda aí, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você ama. Isso é muito importante. Não guarde esse conteúdo só para você. Compartilhe com algum estudioso, alguém que precisa ouvir o que você ouviu hoje. Tá bom? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.